Olá, eu sou Balduino e você está no seu canal Balduino. Estamos conhecendo hoje aqui, para quem não conhece, a Praça do Cuscuz em Santa Luz, que tem outro nome oficial, claro, mas esse é o nome genérico que as pessoas se referem a essa praça. Santa Luz é uma das poucas cidades aqui do interior do sertão da Bahia que tem várias praças integradas. Santa Luz, a linha férrea passa pelo centro da cidade, então estabelece dois pontos principais da cidade, do lado de cá e do lado de lá da linha. Então a cidade cresceu acompanhando a linha férrea e tem essas praças interligadas umas com as outras, muito próximas. Então nós estamos aqui na Praça Central, onde é a Praça do Abrigo, onde aconteceram todas as manifestações da cidade. As festas eram aqui nessa praça, mas ela teve várias reformas e a última foi essa, com esse arborizamento novo, enfim, é o que nós estamos vendo. Aqui do lado nós gravamos a semana passada a Praça Ferroviária, que hoje já não se chama mais Praça Ferroviária, que ela faz um L aqui e virou uma grande praça aqui em Santa Luz, na Bahia. Mas voltando aqui à Praça do Cuscuz, feita com essas pedras naturais aqui de Santa Luz, nós temos um referencial da nossa região, que é a pedra. Esse cuscuz basicamente não era para ser assim, era para ser uma fonte, isso aqui é uma fonte, mas com pedras naturais, mas como eles não tiveram a capacidade técnica de colocar várias pedras que aqui existem, naturalmente colocadas umas sobre as outras e fazer a fonte. Inclusive tem até uma fonte lá na Praça da Luz, em São Paulo, que remete a essa daqui. Lá sim eles conseguiram fazer uma fonte de pedras naturais que seria bem adequada para ter feito essa aqui, mas aqui eles não conseguiram fazer o projeto original, ficou parecendo esse cuscuz. Mas voltando a falar do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre foco, sobre rumo e prumo na vida e nos projetos. Durante toda a época em que eu morava aqui e que eu fiz arte aqui nessa cidade, eu sempre tive muito prumo naquilo que eu queria, no desenho dos projetos, na escrita, no fazer dos projetos, porque uma coisa é você escrever, planejar no papel, outra coisa é você colocar isso em prática e tornar isso realidade. A maioria das pessoas, aqui principalmente, no que se refere à arte, acontece muito disso. As pessoas traçam projetos, fazem associações, isso e aquilo, mas não vão para frente. Os meus projetos sempre foram mais lentos, mas eles tiveram todos o seu processo natural de começo, meio e fim, cada um deles. Seja nas artes plásticas, nos shows, nas performances, de tudo que eu fiz aqui na cidade, teve assim um processo gradual e sempre constante, que eu aprendi muito cedo, que você tem que ter uma certa persistência, mesmo quando as coisas não estão acontecendo conforme você espera, você tem que superar, tem que ter resiliência e tornar essa fase difícil como mais alavanca para experiências futuras, né? Então, desde muito cedo eu aprendi que tinha que ter foco nas coisas que eu tinha que fazer aqui na cidade. Como eu estava falando, muitos projetos começaram aqui, mas poucos vingaram. Desde muito lá atrás, na época da escola, até mesmo na época da Igreja Católica. Eu comecei no grupo de jovens da Igreja Católica, depois, quando eu cheguei no Senos, nós fomos participar do centro cívico da escola, que era Grêmio Estudantil. Era centro cívico, depois passou a ser Grêmio. Eu fui presidente 2 vezes e continuei na diretoria lá até eu chegar no 2º grau e tive que sair. Inclusive várias e várias vezes eu tive vários problemas de brigas e discussões com o Dulcelita, que era coordenadora do então Centro Cívico da escola, por conta disso. Porque a maioria das pessoas que queriam participar do centro
cívico não tinham responsabilidades e não queriam assumir as suas funções naquela entidade. E a gente promovia muitas festas na escola, São João. Tinha um calendário que a gente tinha que acompanhar e fazer e realizar na escola. Depois veio o grupo Nascer que Surge, com Jussara Secundino, também lá no Senos, que era meio concorrente e era da mesma linha do Centro Cívico. Um dia eu falo sobre essa questão. Então, desde muito cedo aqui, vários projetos começam e eles não têm andamento. Como eu estou fazendo esse inventário sobre a minha participação artística aqui na cidade e na região cisaleira, que a gente fez muitas atividades, desde Cansanção, Itiúba, até Serrinha. Nós fizemos com os grupos, seja do Centro Espírita, ou centro do grupo da escola, de vários outros grupos que iam ocorrendo paralelamente aqui em Santa Luz. Nós desenvolvemos várias atividades em outros municípios. Santa Luz sempre foi muito à frente nessa questão das artes. Desde muito cedo, antes da gente já teve outros grupos que, quem sabe, a gente possa resgatar isso numa conversa com Coia, com Jussara Secundino, com a professora Marlene, com essas pessoas que viveram nessa época dos anos 60 e 70, com esse movimento que houve anteriormente o grupo Natureza, que veio de Zezé, depois que promoviam festas, né? Um grupo de moças faziam festas, e daí tantos outros grupos que já existiram aqui em Santa Luz. Mas focando em Balduíno, que é o foco do momento aqui desse vídeo, esse inventário sobre a minha participação artística aqui na cidade, essa praça aqui já foi palco de vários eventos que eu promovi, seja desfiles, eu já fiz decoração de festa de carnaval aqui na cidade de Santa Luz. A gente decorava o perímetro, que não era tão grande, que se concentrava o trio elétrico nessa pracinha aqui. Já fiz, pena que não tenho imagens disso, mas já decorei essa praça aqui algumas vezes para os festejos da festa da cidade, que Santa Luz teve carnaval durante muitos anos, depois que passou a ser comemorado o aniversário da cidade de Santa Luz. Então, essas e tantas outras praças aqui já tiveram a minha participação enquanto artistas, fazendo performances, intervenções, exposições. Na outra praça ali, vou mostrar depois em outro vídeo, onde era o Bar de Zezete, onde aconteceram pelo menos 2 ou 3 exposições minhas aqui na cidade. Era um bar e tinham 3 portas, e como era aqui no centro da cidade, então todo o movimento das empresas do ouro, quando estavam começando, era lá no Bar de Zezete e aqui nessa praça central. Então era onde tinha o povo, a minha arte estava lá para as pessoas conhecerem e terem essa participação nesses eventos que a gente tinha aqui no centro de Santa Luz. Então esse processo foi duradouro, algumas décadas, 2 ou 3 décadas de realizações aqui na cidade. Então foi um processo que veio gradativo, a gente começou a se financiar, a fazer a própria curadoria, tanto dos eventos como do próprio artista, porque aqui nós não tínhamos empresários. Mais para frente, com a participação de Valdomiro Reis, que eu vou falar um vídeo especialmente sobre ele, é que Valdomiro começou a ser uma espécie de empresário curador de Balduíno nas festas, intervenções que a gente fez aqui na região cisaleira. Então, eu conheço muitas pessoas aqui que começam a realizar muitos projetos e não saem, acontecem 1, 2, 3 participações e depois desaparecem. A gente tem um histórico aí que eu estou tentando levantar, pelo menos digitalmente, para que as pessoas conheçam a nossa trajetória. E tenho visto assim, quando alguém está muito em voga, que a cidade, todo mundo tem um endeusamento. Aqui nessa cidade sempre teve a questão do endeusamento das pessoas quando estão em alta. Quando elas estão em baixa, ali não estão produzindo, não estão fazendo nada, então elas deixam de ser notadas ou agraciadas pelas pessoas. Isso é um defeito muito grande que Santa Luz tem, de não colocar os seus artistas, as pessoas que fazem parte da cultura do dia a dia da cidade, da comunidade e das pessoas de um modo geral.
As pessoas só têm hábitos desvalorizados quando elas estão no auge do seu sucesso, seja eles quais sejam. Então eu tenho observado, mais recentemente nós vimos aqui a ascensão e declínio da minha amiga Eva, assim, quando estava na diretoria, todo mundo era papapá. Bastou Eva se afastar da diretoria, tem promovido alguns eventos, tem aparecido algumas pessoas, mas não tanto quanto quando ela estava sobre as bênçãos, né, da diretoria de cultura de Santa Luz. Mas voltando ao Balduino, que é o personagem que interessa, do qual nós estamos falando aqui, nós realizamos várias e várias atividades e durante essa nossa investigação, esse nosso inventário sobre a arte realizada por Balduino, vocês vão conhecendo aí a cara de Santa Luz, os espaços onde elas já mudaram bastante, né? Eu conheci isso aqui, eu tenho imagens registradas da Balduino Produções, dessas praças todas originalmente da época que eu cheguei aqui, em 79. Eu tenho a maioria dos registros, inclusive dos casarões que estão todos derrubados, lá bem atrás, há 2 décadas atrás, eu já tinha filmado eles todos, fotografado, porque eu sabia que algum dia alguém ia ter essa ideia brilhante de botar tudo abaixo, né? Inclusive, há uns 10, 15 anos atrás, eu fotografei aqui, já nessa praça nova aqui, que ela já estava estabelecida, os casarões que aqui existiam, porque eu sabia que isso, inevitavelmente, aqui nessa cidade, iria acontecer e vai continuar acontecendo, porque aqui existe uma grande necessidade das pessoas apagarem as coisas antigas, de apagarem o seu passado, de apagarem as suas histórias. Então, para que não me cancelem, não me apaguem, porque visto que isso é tão natural daqui, eu, enquanto artista, estou me dando esse presente, eu, Rogério Balduino, a Balduino e a Balduino Produções, né? Essas recordações desses lugares que nós fizemos alguma participação e que tivemos vamos dizer assim, que Deus nos abrilhantou em poder realizar o que nós fizemos. É isso aí. Não foram grandes feitos, mas foram feitos. O importante não são os grandes feitos, mas sim aquilo que é feito. Então não esqueçam de dar o seu like, que é muito importante para que o canal chegue a mais pessoas, para que o algoritmo possa distribuir mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilharem, né? E darem aí o seu pitaco, como diz Luffy by Luffy, né? Fazer os seus comentários, que a gente pode vir a fazer um feedback mais para frente. Um grande beijo de Balduino, sempre, meu muito obrigado e até breve.